Boa noite. Começa aqui mais um Roda Viva pela Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas do Piauí, do Ceará, da Bahia, de Porto Alegre e também pela TV Cultura de Curitiba. É retransmitido ainda pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Os telespectadores que desejarem fazer perguntas ao nosso convidado desta noite poderão usar o telefone 252-6525. Repito, 252-6525. As perguntas serão anotadas pela Marta, pela Ivaneide ou pela Carla e em seguida encaminhadas ao nosso entrevistado deste Roda Viva, que é o bispo de Rio Branco, no Acre, Dom Moacir Greck. Dom Moacir Greck foi o primeiro presidente da Comissão Pastoral da Terra. Presidiu a entidade durante 8 anos. É catarinense, está em Rio Branco desde 1972 e é também o presidente da Regional Norte 1 da CNBB, com sede em Manaus. Nesse posto, Dom Moacir vive numa das regiões mais conturbadas por lutas pela posse da terra do nosso país. Foi nessa região que morreu recentemente o ecologista e líder sindical Chico Mendes. Para falar sobre este episódio e sobre a sua ação nesta área do Brasil, Dom Moacir Greck estará sentado ao centro de uma roda viva formada pelos seguintes entrevistadores: Randal Marques, repórter especial do Jornal da Tarde; Carlos Brickman, editor-chefe da Folha da Tarde; Dermi Azevedo, repórter do jornal Folha de São Paulo; Mauro Chaves, editorialista do jornal O Estado de São Paulo e comentarista político da Rádio Eldorado; Ricardo Carvalho, jornalista da produtora Argumento; Mara Ziravello, repórter da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Vanderlei de Castro, professor da PUC de Goiânia e correspondente da TV Central de Londres; e Nivaldo Manzano, consultor da revista Globo Rural. Também estará conosco, registrando algumas cenas e alguns momentos deste programa, o cartunista Paulo Caruso. Registramos e agradecemos também a presença entre nós de alguns convidados da produção do Roda Viva. Dom Moacir, por que morreu o ecologista e líder sindical Chico Mendes? Eu creio que Chico Mendes era uma liderança que incomodava. Incomodava de maneira especial os latifundiários e também pessoas tipo, que no fundo são latifundiários. O Chico, ele foi eliminado porque era uma pessoa que perturbava e era uma pessoa que, na sua perturbação, nas suas exigências, se baseava sempre na justiça, no interesse dos seringueiros, no interesse de seus concidadãos, ou dos povos da floresta. Agora, Dom Moacir, outros líderes incomodam. Por que eles sobrevivem de alguma forma e o Chico Mendes morreu? Por que ele incomodava especialmente? Como é que era a ação dele na região onde vivia? Num primeiro momento, o Chico ele foi uma liderança autêntica, que não se deixava corromper, o que não é comum. Muitas vezes as lideranças pressionadas, elas podem ceder com uma razão ou outra. O Chico, então, como eu disse antes, era uma liderança autêntica. Antes dele, Wilson Pinheiro já foi eliminado. Não sei se os senhores lembram, mas ele também era um sindicalista que incomodava por causa, especialmente, dos empates. Eles descobriram um caminho, porque pelo caminho da lei eles perceberam que não conseguiam nada. Pelo caminho do diálogo nada se conseguia. Então eles perceberam que com esse modo do empate que cercavam a área e que ia ser derrubada, e exigiam um afastamento dos peões e um compromisso do patrão ou do gerente. Então os proprietários perceberam que ele estava sendo eficaz, estava conseguindo vitórias. Então o Wilson Pinheiro foi eliminado. E o Chico continuava na mesma linha. Só que nesses últimos anos ele tinha amadurecido, além de lutar pela posse, pela permanência do povo na terra, ele começava a acordar, inclusive nos ajudava a nós a descobrir a importância da mata, da floresta,
suas castanheiras, suas seringueiras como fonte de vida para o seu povo que não tinha alternativa na prática. Antes que a roda comece a se manifestar, então eu faço uma última pergunta. O senhor também já foi ameaçado de morte, parece? Sim. Como é que são essas ameaças? Como foram as ameaças que o senhor recebeu? Ou algumas delas? Algumas são de tempos passados. As mais recentes? A mais recente foi, eu nem sei se posso chamar de ameaça, foi um telefonema com o nome e sobrenome da pessoa, dizendo que ele e um outro colega tinham sido contratados para eliminar o Chico Mendes e a mim, mas que ele não era de matar, mas de roubar carro, então me advertia que eu não fosse achar por isso sozinho e que me cuidasse. Agora, desculpa, eu tinha dito que seria a última pergunta, mas o Luiz Fernando Rebelo de Moema, ele pergunta quais são as causas exatas, não ideológicas, do conflito que provocou a morte de Chico Mendes. Então, antes que a gente comece a perguntar, o que aconteceu exatamente? Eu queria que o senhor, resumidamente, contasse o que é que ele fez que provocou a ira tão extremada aí dos seus assassinos. Principalmente dos supostos assassinos, Darli e o irmão dele. Porque foi aquilo que eu lhe disse. Nas terras que os dois consideravam suas, houve a resistência dos seringueiros, comandados por Chico Mendes, impedindo o desmatamento. E depois veio, então, a desapropriação e foi declarada área extrativista, uma reserva extrativista. Creio que a gota d'água foi esse gesto, essa vitória deles. Não, Moacir. Carlinhos Brickman, Folha da Tarde. O senhor tem medo? Eu creio que sim. Do quê? De ser morto. Até que as ameaças ficam assim no vago ou no telefone, me parece que não me afeta de maneira alguma. Agora, uma outra vez, quando eu fui ameaçado e me encontrei cara a cara com aquele que me tinha ameaçado, eu gelei e fugi do meu carro. Então, eu não posso... Foi? Quem foi? Se chamava João Sorbili, o Cabeça Branca, que é um grileiro. Ô Moacir, Guilherme Azevedo, Folha de São Paulo. Pelo que me consta, dos 15 milhões de hectares do Acre, 8 milhões estão em mãos de apenas 10 famílias. Isso, com certeza, representa uma amostra do que acontece no país como um todo. Então, em que medida essa extrema injustiça na divisão das terras do Brasil está na raiz desses conflitos agrários em nosso país? Eu creio que a grande raiz é essa mesma, a concentração de terra. Você acabou de citar, o Acre tem 15 milhões de hectares, 8 milhões, mais da metade, na mão de 10 famílias. E creio que um dos proprietários deve ter quase 2 milhões de hectares. Se você passa para o estado vizinho, 10 famílias têm 11 milhões de hectares. E nessas terras, inclusive, não tem uma cabeça de gado e me parece que emprega 300 e tantas pessoas. E essas terras foram entregues em vista de projetos agropecuários. Então, muitas dessas terras defendidas, assim, com tanta intransigência por latifundiários, elas são de propriedade duvidosa, inclusive. E quando um tem tanta terra na mão, só pode ter uma finalidade: especular com a terra ou, no máximo, desmatar para criar gado, destruindo... Isso com incentivos governamentais. Essa é a grande desgraça do Brasil do Norte, o incentivo fiscal. Dinheiro do povo que é absorvido por particular e usado para destruir. Inclusive, o Chico Mendes, uma vez, quando era a fazenda Bordon, que estava em conflito, ele me dizia: "Dom Moacir, eu levo você lá para mostrar. Desmataram e agora o capoeirão tomou conta." Quer dizer, porque desmatar significava benfeitoria. Era sinal de ocupação. Quer dizer, dinheiro sagrado do povo usado para destruir a mata como sinal de benfeitoria. São absurdos desse que nos faz, nos torna às vezes... Eu gostaria apenas de perguntar ao senhor. Eu estive com o Chico de 5 a 9 de dezembro, ou seja, num seminário de meio ambiente, que foi patrocinado pelo Centro Nacional de Energia Nuclear na Agricultura, lá no campus de Piracicaba, da USP. Ele já sabia que ia morrer. O assunto foi denunciado, pediu-se garantias de vida imediatamente junto ao Ministério da Justiça, a Polícia Federal, para que não ocorresse aquela morte programada. No entanto, aconteceu a morte, apesar de eu mesmo ter me empenhado, ter escrito coisas, advertindo sobre, inclusive com os nomes dos mandantes da morte, que o Chico Mendes declinou para mim. E eu tinha esperança de poder queixar para o bispo.
já que nenhuma providência prática foi tomada até então para realmente descobrir e acabar com aquela farsa de se perseguir assassinos que são perfeitamente conhecidos, têm domicílio certo e todo mundo conhece onde vive lá no norte. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, o que pode a população brasileira fazer pelos povos da floresta, já que não se pode nem sequer reclamar ao bispo nesse país? Eu creio que algo está sendo feito, acordar a opinião pública. A opinião pública deve conhecer o que está acontecendo no norte, o que está acontecendo no Acre. E depois as consequências vão aparecer, da pressão. Eu creio que sem pressão. Eu fiquei realmente não surpreso, mas gratamente surpreso pela repercussão na imprensa, na grande imprensa. Jornais que davam 2, 3, 4 páginas e assim de uma maneira positiva ao caso que aconteceu, né? E criaram pessoas, eu estava rezando missa agora em Florianópolis, uma velhinha de cabelos brancos que eu não podia imaginar que se tivesse informado, quando soube do meu nome veio lá falar comigo e dizendo que tinha visto na televisão, tinha lido, o seu filho tinha lido no jornal em casa. Eu creio que essa opinião pública mobilizada e cobrando é alguma coisa. Agora, a defesa maior vai ser dos próprios trabalhadores. Eles têm que se organizarem sempre mais e até... Mas quais as garantias? Por favor, Randal, queria que você completasse, só para eu passar para Mara Giravello. Eu gostaria que o senhor nos desse um quadro das garantias que se tem. A igreja, realmente eu acredito que a comoção internacional, sobretudo internacional em função da morte do Chico Mendes, é muito grande e isso tem repercutido muito, inclusive em relação às medidas mais recentes do governo Sarney, mas, no entanto, não vejo nenhuma proposta prática. A igreja realmente vê um belo elogio fúnebre, vê um necrológio, mas o que se fazer de prático para garantir a vida daqueles seringueiros que estão lá, são cerca de 60 mil, que vivem ora na Bolívia, ora no Acre, no Brasil, expulsos de um lado para o outro pelos grandes projetos agropecuários e pelas estradas. Gostaria de saber o que fazer de concreto para evitar que outros 40 líderes seringalistas que foram assassinados de 74 para cá continuem a morrer em nome da defesa dos povos da floresta. Sim, eu queria responder, né? Claro. Então, realmente, temos que procurar juntos o que fazer, porque eu também não é que eu tenha gosto de fazer elogios fúnebres, pelo contrário, é uma tristeza ter que fazer, e o Chico dizia até, na sua última belíssima entrevista, que não é ato público nem enterro numeroso que salva a Amazônia, são pessoas vivas lutando e favorecendo a organização popular. Creio que esse comitê, nem é comitê, esse organismo que foi promovido agora pela OAB e CNBB é algo concreto. E depois exigir, por exemplo, Chapuri não tinha promotor público. E há muito tempo, um município como aquele não tinha e não se podia cobrar e não sabia de quem cobrar. Tem desde quando? Agora, o caso Chico Mendes, houve uma imposição do governador exigiu. Dom Moacir... Por favor, só, a Mara Giravello está tentando fazer a pergunta. Obrigada. Dom Moacir, quem telefonou para o senhor ameaçando o senhor de morte, deixou claro por que queria matar o senhor? Qual era o motivo do crime que ia cometer? Eu creio que a razão, ele não me disse a razão, ele disse que foi contratado, disse em nome de delegados, etc. Eu creio que a razão é o comportamento constante da igreja, seja em nível de diocese, seja em nível de paróquia de Chapuri. Também nos temos envolvido, assim, digamos, em denúncias muito concretas sobre o Esquadrão da Morte, que inclusive o Acre já não fica nada a dever a Esquadrões da Morte aqui do Sul. Eu creio que no ano passado foram 26 os eliminados, cujo nome apareceram no jornal. E nós denunciamos o nome e sobrenome dos responsáveis, cobramos, fizemos uma movimentação muito grande. Para Rio Branco, movimentar 5, 6 mil pessoas é bastante. E então isso incomoda uma certa área. E também no campo, a posição da igreja é muito clara, de apoio à organização popular, às lutas, não só de Chico Mendes, mas de todos os seringueiros nos seus sindicatos, nas suas associações. Creio que seja esta a razão, ou estas as razões, que poderiam levar alguém a me ameaçar. Vanderlei. E a gente sabe que uma pessoa na posição do senhor,
mesmo ameaçado de morte, o senhor tem determinadas coberturas, né? O senhor é uma pessoa pública. O Chico Mendes era um seringueiro. Como o Chico, tem vários outros seringueiros, não só no estado do Acre, mas como em toda a região amazônica, que não tem a mínima cobertura, não é? Em termos de opinião pública, nos meios de comunicação no Brasil, no exterior nem se fala, não é? E que o que a igreja, não é, com as mais de uma centena de emissoras de rádio católicas, fez e pretende fazer concretamente, divulgando a voz de um dos segmentos dos povos da floresta, que no caso é o seringueiro. Dom Moacir, antes que o senhor responda, é uma pergunta que surge frequentemente em entrevistas com integrantes da hierarquia da igreja. Antes que o senhor responda, Wanderlei, esse é o papel da igreja? O senhor acha que a igreja tem que fazer isso, agir desta forma? Nesse campo aqui específico? Ah, não tem dúvida. Eu creio que se a igreja não denunciar fatos tais, se não alertar a opinião pública dos seus fiéis, inclusive exigindo uma definição, ela está traindo a sua missão, porque ela tem uma missão profética também. Estão matando cidadãos, homens, muitas vezes filhos da igreja, e ela não fazer nada seria um absurdo. Agora, no campo específico das rádios, eu sei que diversas rádios católicas, inclusive, me entrevistaram e mostraram um certo interesse, Aparecida, Rádio América e outras do Sul. Agora, não sei se no conjunto, que são mais de 100, né, se elas têm feito um trabalho, não só agora, no caso Chico Mendes, mas um trabalho constante de conscientização, de alerta, de convocação. Eu creio que é todo um campo. Esse ano vai ser a campanha da Fraternidade sobre as Comunicações. Essa sua pergunta, eu espero que ela possa ecoar, né? E talvez devamos fazer ainda mais. Mas eu queria dizer uma palavrinha. O que você diz, por exemplo, a minha ameaça eu acho periférica, eu nem tomo muito a sério. Porque o importante são esses milhares, não, centenas já de ameaçados de morte. E no ano passado foram 93 assassinatos. Nós temos assassinatos, temos nome, sobrenome, local, possíveis mandantes. E nenhum mandante foi punido, sequer incomodado. Me parece que no caso do Josimo e do padre Ezequiel, um ou dois pistoleiros foram condenados. A tragédia é ali, a meu ver. São esses homens que são assassinados. Tem um assassinato que ele é seletivo, se assassinam lideranças, por exemplo, se assassinam advogados que lutam pelos povos indígenas ou pelos trabalhadores poceiros, se assassinam políticos, né? A coisa é planejada. Se quer acabar com a organização. O Chico foi uma pancada muito forte na organização popular, na organização do homem da floresta. Vamos completar a roda, então. Mauro Chaves, depois Nivaldo Manzano e Ricardo Carvalho. Mauro. Na questão do assassinato do Chico Mendes, há pelo menos 3 questões fundamentais. Uma é a questão ecológica, o caso das reservas extrativistas, tá certo? O caso dos incentivos fiscais, enfim. É uma questão que subentende uma bandeira. Outra questão é a questão da violência, tanto rural quanto urbana, e essa impunidade crônica que existe no Brasil. E a terceira questão seria uma questão fundiária. Eu vejo que o senhor tem enfatizado muito a questão fundiária. A questão ecológica é uma questão que é um tipo de bandeira que passa por toda a sociedade, é uma bandeira aideológica ou superideológica. Tanto esquerda como direita como centro, a sociedade se comove com essa bandeira. E a grande oportunidade, eu acho que o meio ambiente, quer dizer, esse sacrifício, de certo modo, do Chico Mendes, tem servido para a causa ecológica brasileira e pela sua repercussão internacional. Agora, o senhor não acha que a mistura da questão fundiária que o senhor faz nisso, não mistura um pouco as coisas, não confunde um pouco a opinião pública e não enfraquece um pouco a grande bandeira ecológica atualmente? Eu não sei se vou responder, mas na Amazônia não dá de separar questão fundiária e questão ecológica. O senhor veja, se eu tenho 4 milhões de hectares, como é a Manasa, no município de Lábrea, 4 milhões de hectares, eu creio que países do mundo não têm esse tamanho. Bem, essa Manasa, se sabe, vai depredar aquela área se houver oportunidade, se a opinião pública nacional não reagir. Então, é terra concentrada na mão de poucos. Terras adquiridas, pelo menos de maneira duvidosa, porque eu sei que o juiz
o antigo juiz de Lábrea, inclusive foi tirado. Eu tinha informações do INCRA muito seguras de que houve todo tipo de falcatrua. Bem, essas terras eles vão tirar madeira de lei de lá. A ecologia começa a entrar em jogo, porque tiram a madeira sem nenhum critério de renovação da floresta. Cada pau que derruba outros tantos ao seu redor. Então me parece que... E a concentração, a terra está na mão de quem põe e dispõe como bem entender. A mesma coisa nós podemos ir para o Acre. Vai derrubar castanheira, fonte de riqueza para o Brasil. Vai derrubar as seringueiras, que até hoje é a entrada fundamental do Acre. Vai derrubar uma série de outras. Vai acabar com as nascentes de água. Então me parece que no norte as duas coisas são indissociáveis. Indissociáveis. E agora, se eu vejo a Rondônia também, o desmatamento, mesmo que queiramos ser assim modestos, pelo menos nesses últimos anos, 15% da floresta foi destruída. E o ritmo é crescente. E os efeitos já se percebem. A dificuldade de viagens aéreas, os aviões não podem aterrissar, dias e dias não puderam aterrissar em Rio Branco, em Porto Velho. As enchentes. No ano passado, uma cidade como Rio Branco, com 200 mil habitantes, tinha 40 mil desabrigados pelas enchentes, coisa que não acontecia nas mesmas proporções. Não sei se respondi. Não, acho que respondeu. Nivaldo Manzano, depois Ricardo Carvalho. Ele me tomou a palavra. A questão do assassinato do Chico Mendes vem na confluência pela primeira vez no Brasil, num caso que atinge tal dimensão pública, da confusão entre o ecológico, o econômico, a atividade econômico-social, o latifúndio. Eu acho que explicar a morte de Chico Mendes por um conflito de terra, como há tantos nesse país por ano, não esgota o assunto. Nós estamos diante de um fato em que a ecologia é parte fundamental da questão. Não é ecologia para poetas. Quer dizer, a preservação da mata é condição para a preservação e possibilidade de ganho de uma comunidade rural. Então não é o latifúndio apenas que explica. Por mais que a lei desse país não pegue, não valha, parece que a Constituição falhou num aspecto fundamental, que é definir, assim como definiu a reserva indígena, não definiu a reserva extrativista. E eu temo que a questão do extrativismo no Brasil, ele assuma uma dimensão de país inteiro, porque o seringalista, o seringueiro... Seringalista é o patrão, corresponde ao banqueiro e bancário. Como aquele que extrai a castanha, como aquele que explora o camarão em Santa Catarina, ou como aquele que explora os manguezais da costa, no sul da Bahia, eles trabalham numa terra que na idade... Me desculpe se vou me prolongar um pouco mais, mas a questão é um pouco mais complicada. São terras comunais, como se chamava na Idade Média. Aquilo não pertence a ninguém. A quem pertence o mangue? Que é um cruzamento é um charco e muita água e rios. Pertencerá a alguém quando alguém, através de incentivos fiscais, conseguir a propriedade daquele lugar, uma titulação emitida no governo, vai se transformar num grande projeto turístico. Nós vamos acabar com uma comunidade de exploração do caranguejo, do camarão, com uma cultura local, uma destruição do meio ambiente irrecuperável, porque o mangue, por exemplo, é um dos lugares mais... Nivaldo, eu pediria só que você fechasse um pouco a lente. Eu sei que o assunto é da maior importância, antes para a gente ir a pergunta. Tem feito algo no sentido de ampliar esse conceito do extrativismo e que eu chamo de confusão, mas o termo seria melhor, quer dizer, da adequação em certas atividades entre o ecológico e o econômico, para estender esta questão da seringueira no Acre, em outras regiões da Amazônia, para a castanha, para o camarão, para o mangue, e que me ocorre agora a outras atividades em que, por questão secular ou milenar, essas terras nunca pertenceram a ninguém, como no caso do mangue, e jamais poderão pertencer. Qual é a proposta da Pastoral da Terra para que esta questão da reserva extrativista, o conceito seja incluído na Constituição futuramente numa revisão dela, ou que se lute no Congresso, por favor, Nivaldo, para que nós cheguemos lá. A morte do Chico Mendes não é uma questão isolada, ela há de continuar. Por mais que se explique, se identifique o assassino aqui, que se põe ele na cadeia. Não acaba aí. Eu acho que a problemática de mangue
ela nunca não tenha sido aprofundada. Tem a Comissão Pastoral da Pesca, dos pescadores, e que ela deve ter aprofundado o tema. Porque também na Amazônia, no Amazonas e na Amazônia em geral, tem o problema da pesca predatória. É outro, o rio de quem é? Mas o certo é que quem vai lá, com um sistema já sofisticado, com radar e tudo, entra nos lagos que alimentavam as populações ribeirinhas e os índios, sem nunca esgotarem as suas riquezas, agora chegam as geleiras, como dizem lá, pegam tudo quanto é peixe, inclusive aqueles que deviam se reproduzir, e levam e exportam. Eu creio que é na mesma linha que você fala. Então, tem que ser estudado. A população, acho que tem que ser sensível ao bem comum, que a propriedade privada não deve ser um absoluto, se deve levar em conta toda uma tradição, o bem de populações que dependem daquilo. Eu creio que a coisa tem que ser aprofundada e estudada. Foi oportuno, talvez, essa morte possa ter algum fruto benéfico e faça com que todos nós reflitamos a fundo sobre o futuro da população brasileira como um todo. Hoje, em Manaus, a cidade está com 1,5 milhão. Creio que é mais de 2/3 da população, talvez até mais. Tudo concentrado em Manaus. O que é que estão fazendo lá? Alguns trabalhando na Zona Franca, mas a grande maioria numa situação de subvida. Por quê? Deixaram tudo aquilo que antes podiam fazer. Era a pesca, era a seringa, era outras fontes de renda que tem a região. E nada foi feito para valorizá-los, para mantê-los lá. A coisa tem que ser aprofundada. Eu não teria possibilidade de me prolongar no assunto. Ricardo Carvalho. Há 12 anos atrás eu entrevistei o senhor e o senhor me disse: eu era um seminarista, seminário, cidades médias, enfim, da vida urbana, e eu chego no Acre e tomo um susto com aquela situação. Eu, como bispo, aquele povo sofrendo muito os conflitos de terra. Gente ameaçada, gente morta, mortes seletivas, como o senhor bem acentuou, mata-se um para se quebrar uma possível coluna vertebral de uma atividade e tal. O senhor ameaçado, o senhor gela frente ao seu algoz. Eu pergunto, até onde vai a paciência desse povo da floresta? Ou seja, existe a possibilidade de uma reação armada também a essa ameaça constante a eles? Dom Moacir, desculpe, só pegando uma carona na pergunta do Ricardo Carvalho, eu transmito ao senhor a do Osni Rabelo, que foi aluno do senhor de Belo Horizonte. Qual é a visão que o senhor tem hoje do mundo, como bispo do Rio Branco, em relação à visão que o senhor tinha há 25 anos, quando foi como missionário para o Acre? O que mudou? Como o Ricardo mencionou, eu queria que o senhor fizesse uma resposta rápida para isso. O Acre, para mim, foi uma escola, quer dizer, realmente me mudou. Eu não diria que eu tenha negado os meus princípios e valores evangélicos, etc., mas me acordou. Eu era da convicção de que eu não devia me envolver com a problemática social que não tocava a mim. No máximo, eu devia cuidar de pobres. Nós temos lá um hospital para ancianos, nós temos hospitais para pobres, escolas ao longo dos rios para alfabetizar filhos de seringueiro, mas esse compromisso assim mais direto com a problemática social, eu não o sentia, eu reconheço. E foi diante de fatos lamentáveis, por exemplo, prisões arbitrárias nas fazendas, e espancamento de seringueiros, e o povo cobrando de mim, o povo confiava no bispo. Num certo momento eu senti um velho, inclusive um velho de mais de 80 anos, me disse: eu estava esperando que o secretário de segurança fosse comigo, que não sei quem me acompanhasse, esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o povo na porta da minha casa. Aí um velho me disse: se eu tivesse a sua idade, eu já estava lá. Eu senti uma profunda vergonha, e foi ali que eu comecei a entrar em contato com essa realidade dos seringais, dos fazendeiros, e percebi quanta corrupção, quanta violência, quanta mentira estava nessa situação. Eu comecei a acordar ali. Então, o Osni, eu estou lembrado dele, há uma mudança muito grande. Ele me conheceu lá e sabe que a gente, principalmente a dimensão social, estrutural, não tanto o pobre, os pobres em si, mas a fábrica de pobres, que é essa nossa organização da sociedade, eu captei e percebi que o caminho não era só tentar fazer hospital ou creche, era apoiar o povo na sua organização para mudar essa situação, né? Agora, sobre essa possibilidade de reação mais violenta como defesa. Isso. Eu creio que uma reação organizada a ponto de ameaçar as estruturas é impossível. Agora, às vezes pode acontecer, como houve no caso do Wilson Pinheiro, um grupo eliminou um que eles imaginavam que fosse mandante. E aí então todo mundo se movimentou, exército, polícia, ministros, porque a coisa
chocou. Esse clima é muito candente lá ainda, de possíveis reações? A reação sempre é possível. Eles são humanos e creio que eles são homens pacíficos. Eu os valorizo muito, são homens, eles querem sempre o diálogo, querem acertar o caminho, querem achar uma saída de diálogo. Mas, como feras acuadas, eles podem reagir. Dom Moacir, antes de passar a palavra ao Mauro Chaves, o Zé Carlos de Oliveira, de Osasco, de São Paulo, quer saber qual é a participação, se houve a participação da UDR ou cumplicidade de autoridades do Acre nas ameaças dirigidas ao senhor e imagino que também ao Chico Mendes. E Edson Domingues, de Salto, interior de São Paulo, pergunta, o que é que Dom Moacir acha? Foram esses irmãos que aparecem na imprensa que mandaram assassinar Chico Mendes ou a UDR está envolvida nesse e noutros casos? E eu lembro aqui que o Ronaldo Caiado, só um minutinho, presidente da UDR, negou enfaticamente a participação da entidade que ele preside nesses fatos. Eu só queria pegar uma caroninha nessa pergunta. O senhor acha que a UDR deve existir? Toda organização que seja legítima e busque algo de válido para o conjunto da população, eu não vejo razão para que não exista. Agora, me parece que ela está sendo uma organização com características de partido político. Isso é o que eu tenho lido. E o senhor acha isso ruim? A não ser que ele se oficialize como partido. E agora, o que eu pergunto é o seguinte, Dom Moacir, fazendo sem procuração da UDR, mas não, só rapidamente. A UDR representa uma parcela do pensamento político brasileiro, sem dúvida. Sem dúvida, o Centrão. Por que ela não pode se organizar como partido? Pois então que se organize e diga, daqui para frente nós somos partido da UDR, coisa assim, né? Conforme as exigências da lei, com seu programa, aí pode usar o dinheiro, pode fazer... Porque eu lembro ao senhor que esta mesma acusação é frequentemente feita por membros da UDR à igreja. A igreja age como partido. Agora, o senhor acha que a igreja... Agora, eu só queria saber se realmente tem que trazer argumentos. A igreja não age como partido. O senhor veja, por exemplo, quantos deputados federais dos evangélicos? Nós temos mais de 20, 29. Quantos padres nós temos eleitos ou bispos temos para a Câmara Federal? Por ocasião da Constituição. Se nós quiséssemos, nós conseguiríamos eleger um bom número de padres, um bom número de bispos. A igreja não visa o poder em si. Mas não é obrigado a eleger um padre para agir como partido político. Ela pode apoiar candidatos. Em São Paulo, a igreja apoiou candidatos. Sim. Em outros estados, ela deve ter apoiado candidatos também. Eu não conheço... Brickman? Eu não conheço apoio oficial. Agora, o deputado Plínio de Arruda Sampaio, por exemplo. Bom, exemplo. Que eu saiba, ele é católico, apostólico, não, e é um leigo comprometido, deve ter a simpatia de muita gente. De muita gente. Mas agora, normal. Carlinhos de Derby. Dom Moacir, nós certamente retomaremos esse assunto. Só para fechar a resposta. 2 telespectadores perguntam, a UDR teve alguma participação nesses episódios? Primeiro, eu gostaria de ampliar a coisa. Para mim, no pano de fundo, nós devemos ver a concentração fundiária do Brasil como a razão principal. A UDR entra porque ela propõe e ela quer manter a situação. As propostas de reforma agrária que eu li nos programas de UDR são ridículas, não são reforma agrária. Inclusive, não sei se sabem, nesses últimos anos, nós tivemos uma reforma agrária ao inverso. 20 milhões de hectares foram acrescentados ao latifúndio no Brasil e desapropriados foram um pouco mais de 4 milhões de hectares, emissão de posse em 2 milhões. Nem chegou a 2 milhões, 1 milhão e 900. Então, se a UDR entrou ou não no caso específico do Acre. Exato. O Chico Mendes, há meses, eu creio que até há anos. Não, anos talvez não. Eu tenho os recortes aí comigo. Ele vem explicitamente acusando a UDR. Explicitamente. De ligação direta ou indireta. Eu não sei em que termos, mas ele atribui a sua morte à UDR. E quais as razões que levaram Chico a isso? Ele vivia lá. Ele vivia lá. E a proposta da UDR, essa proposta, digamos, mais educada, do Ronaldo Caiado, no fundo, ela leva à manutenção de uma situação que é causa de conflitos. Homens como, deixa eu ver se lembro o nome dele, Salvador Farina, afirma de público
que com dinheiro de leilões acumularam 70 mil armas. Isso aqui eu vi repetido diversas vezes, nunca contestado. Então, essa proposta que, a meu ver, é contra a vida, contra tudo que há de futuro no Brasil. Esse problema de serem acusados pelo Chico Mendes. Esse problema de comprarem armas. Tudo isso cria uma imagem que nos preocupa. Então, eu só peço o seguinte, que no caso do Acre, levando em conta as afirmações do Chico Mendes, essa visão que a UDR apresenta, inclusive agressiva contra seus adversários, e inclusive quando o padre Josimo morreu, eu achei uma falta de respeito, inclusive pela memória dele, ele levando de jornal em jornal um dossiê contra alguém que estava no cemitério, não podia mais nem se defender, um negócio absurdo que me doeu fundo. Então eu só quero que a polícia, a justiça, assuma na mão e verifiquem se há ou não. Mas isso não pode ser. Eu não acuso formalmente, eu digo essas coisas que são como que um contexto. Eu tinha interrompido o Mauro Chaves depois dele. A gente vai voltar a esses assuntos. O senhor mencionou corrupção. Eu gostaria de saber que o senhor explicitasse mais que grau de comprometimento há das autoridades, que tipo de corrupção. Por exemplo, seria corrupção de instituições federais ou corrupção de instituições estaduais, municipais, justiça. O que o senhor teria em termos assim, qual seria o dossiê que o senhor poderia apresentar? O senhor que tem experiência, conhece a região, está lá há tanto tempo presenciando isso. O que o senhor teria de concreto com relação a nomes específicos? Aliás, Dom Moacir, só aproveitando a pergunta do Mauro, um dos telespectadores também mencionou o eventual envolvimento de autoridades do Acre, sobre isso o senhor não falou. Exato, quais? Seria a Polícia Federal, seria IBDF, seria os prefeitos locais, seria o governador do estado, seria alguns ministros. E porque essas acusações o senhor tem levantado, tem apresentado ao Congresso Nacional, por exemplo, tem preparado um dossiê contra as autoridades especificamente, tem mandado relatórios para o presidente da República, etc. Quer dizer, como é que está essa coisa, essa documentação sua a respeito dessa corrupção? Eu, pessoalmente, a minha documentação deve ser frágil, mas a CPT nacional e local tem uma boa documentação e creio que todas essas autoridades são alertadas. Eu diria que, em âmbito nacional, federal, é mais a inoperância. As autoridades corruptas são alertadas? Não, as autoridades, eu não entendo. Sim, mas eu queria saber quais são as autoridades corruptas. Tem em todos os níveis. Todos? Em todos os níveis. Eu creio que, indiscutivelmente, o INCRA tem casos de corrupção. INCRA hoje não existe mais, né? IBDF? IBDF, certamente casos. Polícia Federal? Polícia Federal, no caso concreto do Acre, eu não teria condições de dizer. Eu acho que houve ali mais omissão, porque, inclusive, o superintendente era uma pessoa das melhores que tinha passado. O Mário Espósito eu conhecia pessoalmente, não tenho queixas contra ele, mas houve, parece, o senhor acredita, como ele, que a Fundação Forte fosse comunizante, uma entidade alienígena? Isso é coisa mesmo. Para o que o motivou a caçar o porte de armas? Não, isso aí foi uma desculpa, pisou na bola. De quem? De quem? Do Mauro. Do Mauro Espósito, superintendente da Polícia Federal lá. Alienígena, embora seja ideia de muita gente boa nesse país. Mas a Fundação Forte... Ela ajuda a universidade, ela tem... Agora, outra coisa, o senhor sabe tão bem quanto eu que num trabalho aí já publicado pela Bibliografia Científica, feito por uma professora da Universidade Federal de Alagoas, 101% dos 15 milhões de hectares da superfície territorial do Acre já foram vendidos, já foram cadastrados em cartórios de imóveis, como sendo terra de propriedade particular. Isso elimina todas as faixas, reservas florestais, reservas indígenas, ecológicas e tudo mais, inclusive os próprios pertencentes ao governo. O senhor não vê nisso daí a fonte da corrupção? Nós estávamos perguntando sobre... por favor, só faça a pergunta, que em seguida eu tenho que fazer. Eu pergunto isso, então. Se num estado que está com 101% de sua superfície territorial loteada, a igreja não encontra... Exatamente. Não entendi, 101%? 101%, ou seja, foram vendidas as reservas, as terras que não poderiam ser vendidas e algo mais. Mais do que isso. Já devem estar pegando emprestado um pouquinho mais de água para a Bolívia. Eu queria responder essa corrupção porque eu tenho casos concretos. Por exemplo, por favor, só pediria que o senhor abreviasse por causa de intervalo. Rômulo Bonalume, que é do Paraná. E ali foi um caso que eu constatei com meus olhos. Então, os poceiros, de longa data, vieram falar comigo que estavam sendo expulsos pelo senhor Rômulo Bonalume, aí do Paraná.
Então, eu fui lá. Naquele tempo ainda não tinha medo de ser morto. Fui lá com outro padre, fui verificar, realmente todos ameaçados, tinham que sair. Aí eu resolvi que vou lá no cartório. Fui no cartório e perguntei lá, o escrivão era até chamar Remédio. Senhor Remédio, me diga uma coisa, o senhor me comprou essas terras? Não, senhor, tem só promessa de compra e venda. Aí falei com o prefeito lá, o ex-prefeito, uma pessoa que conhecia muito a região, disse, não, lá são terras devolutas, eu tenho certeza absoluta, são devolutas. Hoje o senhor Rômulo Bonalume tem fazenda Paraná lá, e com título, acho, do INCRA e tudo. E também houve aquele decreto, quem está por dentro podia me lembrar aqui qual é deles, que pessoas então que pegaram um imenso território, desde que cedessem para o INCRA uma parte, seriam regularizados em 60 mil hectares. Quer dizer, pessoas sabidamente safadas. Grilaram a terra e depois, com a autoridade superior, tenta ajeitar as coisas, falando em boa-fé. Boa-fé não sei de quem. Então, o senhor vê que todo nível, o juiz de Lábrea, agora também o nome, não posso, porque são coisas que a gente tem que verificar, também certamente corrupto. E não é só ele, outros casos também. Então, o senhor vê que nessa problemática de terra, se nós fôssemos verificar os títulos de propriedade de uma boa parte desses que se dizem fazendeiros, eu creio que muita coisa apareceria. Inclusive terras que ficaram deles, com incentivos fiscais, sem que produzissem, sem que cumprissem as metas. Não, assim, o Randall fez uma pergunta ao senhor. Eu não lembro mais. Era a questão do 101%. Do território do Acre já está loteado. A igreja procura nomes, o senhor não estava sabendo nomear aí. Nós temos a União Democrática Ruralista que o Chico Mendes estava denunciando. Ele parece que sofreu 6 emboscadas. Randall, por favor, só que você vai encurtar que eu vou ter que fazer um intervalo. O senhor atribui ao que o loteamento do estado do Acre? Em 1% a mais do que a sua superfície territorial. Bom, de quem cobrar essa responsabilidade? Eu sabia que 80% estava na mão de grandes proprietários, né? O incentivo fiscal facilitou muito. E eles perceberam que era a hora, então, com conivência de cartório, com tolerância de alguns do INCRA. Tá? O INCRA nem gostaria de acusar o INCRA local. Eles cumprem ordens, né? Mas realmente o Acre foi abocanhado por esses proprietários, que inclusive depois tem a petulância de dizer nos jornais, inclusive no Globo, que eu estava mandando matar seringalistas, coisas assim. Pessoas que pegam um grande território, a gente questiona, eles ficam levantando essas calúnias tolas, inclusive. Mas é verdade, qual é o futuro no Acre? Me preocupa isso, com essa leva de pessoas indo para o Acre. A terra é toda propriedade privada. Vamos desapropriar tudo? Eu acho que bom era verificar a cadeia dominial, é verificar se está tudo claro lá. Porque tem terras que não tinham seringa, como no Alto Purus, e alguém já era dono, com documentação certamente falsa. Antes de passar a palavra ao Dermi Azevedo, eu fiquei devendo isso aí na primeira parte do nosso programa, eu vou fazer 3 perguntas de telespectadores que de alguma forma se ligam. O João Edson Feliciano, de São Bernardo, aqui no ABC de São Paulo, pergunta o seguinte: já que a igreja sabe os nomes dos mandantes, por que não recorre à justiça? Certamente o senhor tentou alguma coisa, gostaria que o senhor explicitasse o que foi feito. Rodrigo Gurgel, de Jundiaí, São Paulo, pergunta: se a igreja sabe quais são os culpados do crime, por que ela não barra o acesso dessas pessoas aos sacramentos da Igreja Católica? E Sérgio Dúcio, aqui de São Paulo, pergunta se o senhor, como pastor da igreja, celebraria o casamento de Ronaldo Caiado. Então, vamos ver se... o senhor precisa me ajudar, porque escapam as perguntas. Primeiro, já que o senhor sabe os nomes dos mandantes, por que o senhor não recorreu à justiça? Vamos ser claros. Ou o senhor desconfia de pessoas? Não, os supostos mandantes, quer dizer, na comunidade onde foi assassinado 1 ou 2 ou 3... Não, por exemplo, quanto ele certamente se refere à ameaça recebida pelo senhor. O senhor disse que conhece, inclusive, o pistoleiro. O senhor recorreu à justiça? Eu só avisei, porque, inclusive, a polícia do Acre me disse que ele está morto. Quem me teria telefonado? Carlos da Silva, assim dito goiano, e o outro era Luiz, esse que trabalha em mineração, o outro não vem agora. Então, esse outro existe, mas esse Carlos, a polícia do Acre diz que ele está morto, só que eu pedi onde é que ele está enterrado, e ninguém sabe me dizer. Então,
Eu não sei, eu sei os nomes, um deles é conhecido. Agora, qual é as provas que eu tenho contra eles? Eu tenho essa acusação. Segunda pergunta é porque o senhor não impede, a igreja não impede o acesso aos sacramentos. Se eles viessem se confessassem, era a hora de eu passar o sermão, mas não aparece. Terceira, o senhor celebraria o casamento de Ronaldo Caiado, em seguida de Hermi Azevedo. Mas como diz Ronaldo Caiado, ele é da religião e da igreja do Papa, né? E o Papa não permite 2 casamentos. Ele já é casado. Fiquei sem nenhuma necessidade de trabalhar. Dermi. O Moacir, é o seguinte, eu sei que o senhor recusou recentemente uma oferta de dinheiro da UDR. Quer dizer, a UDR queria dar dinheiro para uma obra da Diocese do Acre e o senhor recusou. Eu gostaria que o senhor contasse essa história para os telespectadores, porque o senhor recusou. Imediatamente faço uma segunda, que se junta à primeira, que é a seguinte. Uma das armas de propaganda do Ronaldo Caiado é de que a UDR socorreu os flagelados do Acre, naquelas enchentes. A gente gostaria que o senhor, como bispo que vive lá no Acre, dissesse se realmente isso aconteceu e se a UDR salvou os flagelados das enchentes do Acre. Então, a primeira era... É sobre a oferta que a UDR fez ao senhor. Então, a Santa Casa de Rio Branco, que é administrado pelas Irmãs Servas de Maria, estava e está em dificuldade. E a UDR, então, começou a fazer propaganda de que faria uma oferta daquilo que fosse arrecadado em leilão, ou pelo menos parte disso, seria oferecido à Santa Casa. Como a Santa Casa é administrada pelas Irmãs, eu disse, enquanto me diz respeito, o que depende de mim, esse dinheiro não será aceito. Pelas seguintes razões. Primeiro de tudo, foi contra a reforma agrária, fez abortar a reforma agrária, que eu considero uma coisa sacrossanta. Sem reforma agrária, não temos futuro no Brasil. Inclusive, o Papa insiste sobre esse aspecto. O segundo, hostiliza as organizações populares. Hostiliza de toda maneira. Terceiro, persegue e calunia a igreja. Então, não posso receber oferta dessa organização como tal. É preferível sofrer as consequências ou buscar outros caminhos. E a gente consegue outros caminhos. Quanto aos flagelados. Quanto aos flagelados, olhe, quanto a flagelados, foi impressionante a solidariedade do Brasil e do mundo. Fez tanta coisa que até deu confusão agora nas eleições. Ainda tinha muita coisa estocada. E houve acusações, inclusive, da Federal, de que políticos estavam usando material. A UDR chegou, inclusive, não logo, chegou atrasado, fez uma propaganda realmente evangélica, né, que a mão esquerda soube muito bem o que a direita fez, e não fez nada mais do que tanta outra gente fez, sem fazer propaganda e sem fazer tanto alarde. Veio de toda parte, inclusive de Cuba chegou um caminhão, me dizia o governador, com os melhores remédios de todos aqueles que ofereceram, trouxeram até lá. E, como eu disse, da França, da Alemanha, de toda parte. A UDR entrou e fez muito alarde. Nivaldo. Valdir, sem dúvida nenhuma, todos nós aqui, o senhor, a população acreana, desejamos que o caso do Chico Mendes e todos os demais não esclarecidos sejam esclarecidos e que essa gente seja colocada na cadeia. Mas eu acho que essa questão não resolve o problema. Quero voltar à minha questão inicial. Nós tivemos um Congresso Constituinte, temos os governantes que seguramente, na minha opinião, passaram por cima do fato. O senhor diria que este governo e essa maioria da Constituinte, que deixou de lado a questão extracivista, que vai muito além das fronteiras do Acre, se omitiu deliberadamente? O senhor restringe o extrativismo? O senhor está falando da problemática mais ampla da terra? Porque o porque vai junto nesse caso. Vai junto, por isso eu digo que é um caso único, onde a preservação da ecologia, da terra comunal, ela não pertencia a ninguém, não pode pertencer. Nós podemos contar o número de seringueiras e castanhais e dividir entre as famílias que exploram aquele número. Sim. A cada um cabe 50, mas a terra não é de ninguém, porque a terra ali, a terra como espaço, como pasto, não é atividade econômica. A atividade o que deu origem à atividade econômica é a natureza, que plantou esses seringais há 500 anos, uma castanheira há 800 anos. Isso que dá origem, dá sentido à atividade econômica, de modo que destruir a castanheira, para chegar à propriedade da terra, nós eliminamos uma atividade social e econômica. Não entendo, é que eu queria entender como é que o manguezal pode pertencer a alguém. Porque o manguezal não é um solo, é uma mistura, é um barro, é um brejo. E, no entanto, dali vive uma comunidade. Pergunto de novo, o senhor acha que
a Constituinte se omitiu deliberadamente nesta questão, quer dizer, a culpa é dos governantes, é do atual Congresso? Nesse caso concreto, não houve amadurecimento da reflexão e da opinião pública, a meu ver. Porque você vê, quanto à reforma agrária, foram 1 milhão e tantas assinaturas. A coisa já tinha amadurecido. A reserva extrativista foi algo que foi amadurecendo aos poucos. Eu custei a perceber também, vivendo ao lado dos seringueiros, no meio dos seringueiros, vendo o sofrimento deles. A gente vai percebendo isso aos poucos. Então, acho que a problemática ecológica, manutenção dessas reservas extrativistas, são aquisições. Eu vejo e não creio que tenha havido deliberação nesse caso. Foi falta de amadurecimento para o problema. Agora, foi deliberada a não reforma agrária. Aí sim, é evidente, né? Bom, depois da Mara e do Vanderlei, aí vocês vão perguntando, a ordem de entrada em cena fica liberada. E Mara e Vanderlei. Dom Moacir, eu queria saber se o senhor sabe como é que estão as conversas para a antecipação da visita do Papa ao Brasil esse ano. E gostaria também que o senhor dissesse para mim como é que o senhor vê a divisão da Arquidiocese de São Paulo. É um assunto que eu não domino, ainda mais eu, bispo que vivo lá nos confins do Brasil, porque eu limito com Peru e Bolívia. Eu sei que alguns bispos da região, muitos bispos do Brasil, preferiam a proposta de Dom Paulo de manter a Arquidiocese unida, com a autonomia dos bispos, dos diversos bispos auxiliares, e ao mesmo tempo uma certa norma comum, uma certa dependência comum para manter uma visão pastoral unitária. Eu creio que isso era o desejo de Dom Paulo, de um grande número de bispos. Parece que não é mesmo, não é? O pensamento de Roma não é o mesmo. Eu não tenho condições de avaliar e de julgar. O pensamento de Roma é diferente em muita coisa, né, Dom Moacir, do que acontece nesse Brasil, na verdade? É. Por que isso, hein? Eu atribuo a falta de canais. Nós não temos canais. Por exemplo, naquela ocasião em que o Papa nos convocou, 21 bispos, os presidentes dos regionais, a presidência, nós éramos 21. Ficamos 3 dias com o Papa. Ele com o Estado-Maior, digamos assim, todos os cardeais responsáveis das diversas áreas. E ficamos num debate, num diálogo muito franco, mas muito franco e forte. E posso dizer que fiquei impressionado. Percebemos que caíram diversas coisas artificiais, houve maior compreensão e aproximação. Eu creio que esse é um canal que por analogia devia ser ampliado. Então, Moacir, eu creio que uma das razões da dificuldade que pode surgir entre Roma e a nossa igreja é essa falta de possibilidade de comunicação sem obstrução e sem distorção. Uma maneira diferente de ver o mundo, Ricardo, por favor. Pode ser, Ricardo. É que é uma coisa tão candente essa questão de Roma. Pois é, eu queria perguntar, antes do Vanderlei, eu queria fazer uma pergunta ligada a isso, é uma curiosidade até pessoal. Os bispos e os padres que a gente entrevista são muito cuidadosos quando entra na conversa o Papa, as restrições de Roma. Quando a discussão é doméstica, é interna, e se reúnem representantes das diferentes alas, porque elas existem do ponto de vista ideológico da Igreja, a discussão é mais aberta, é mais agressiva nesse sentido, ou todos são igualmente cuidadosos? Porque aqui a gente tem a impressão de que não existe divisão nenhuma na Igreja, e ela existe. O senhor há de reconhecer que existe. Nessas discussões, para o público interno, como se diz, tudo é dito, lava-se a roupa suja, como é que é? Agora, é claro, na Assembleia, somos 200 e tantos bispos. E são todas pessoas assim maduras. Um dos mais novos, acho que ele continua sendo eu depois de 17 anos de bispo, né? Então, e também eu acho que um certo domínio de si. Mas a roupa suja de quando em vez é lavada em público e as coisas são ditas com muita clareza, em âmbito interno. Em público interno. Vanderlei. Dom Moacir, Sim. O mundo hoje, com a morte do seringueiro Chico Mendes, que é uma ponta de um iceberg, sabe que a prioridade de defesa do meio ambiente no Brasil hoje é justiça social com os povos da floresta. O senhor vive no Acre, que é o berço da aliança dos povos da floresta, entre as entidades e organizações civis que representam diretamente as organizações indígenas, como a União das Nações Indígenas,
o Conselho Nacional dos Seringueiros da Amazônia e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O Chico Mendes era um dos expoentes dessa aliança dos povos da floresta. E que, em 1986, quando a gente começou a documentar de forma mais sistemática o Acre, a reação da própria igreja diante da posição dos povos da floresta, e entre elas a dos seringueiros, que era da reserva extrativista, tinha uma certa oposição da igreja na época. A que o senhor atribui essa oposição? Ô Vanderlei, eu tenho uma certa dificuldade de visualizar e lembrar essa dificuldade. Porque, pessoal, sim, às vezes eu tenho dificuldade porque eu gosto de manter a autonomia e identidade de igreja. Eu não quero me confundir nem com o sindicato, nem com o partido, e eles da outra parte também querem manter a sua autonomia. Então, às vezes, pode haver divergência, atritos e necessidade de acertar as coisas. Agora, me parece que o CIMI local sempre acompanhou essa problemática e a CPT também. Eu tenho dificuldade em perceber essa resistência do conjunto da igreja nossa, a Diocese de Rio Branco. O que o senhor acha da aliança dos povos da floresta? Nós podíamos fazer uma pergunta, acho que para esclarecimento meu e do público, o que é povos da floresta? Então, eu acho que posso responder as duas coisas. O povo da floresta, por excelência, são os povos indígenas, que vivem na mata, na floresta e precisam da floresta. O outro grupo, que é chamado povos da floresta, são os seringueiros, porque eles precisam, sem manter a floresta em pé, eles não têm futuro. Então, os seringueiros que foram... Seringueiro e índio, então. Seringueiros que foram secularmente os inimigos dos índios, onde chegava o seringueiro, acabava os índios. E a base dessa aliança foi o Acre. E hoje conseguiram... O conceito teria que ser estendido, porque você tem... A costa de manguezal, quer dizer, a manguezal é o ambiente mais rico do mundo, do biológico. Mas lá no Acre tem manguezal. Por favor, nós vamos confundir por favor. Dom Moacir, conforme combinamos antes do programa, a única combinação que a gente faz com os entrevistados, o senhor olha para mim quando o senhor ouvir várias vozes. Sim, eu acho com toda a franqueza que nós estamos confundindo os telespectadores com perguntas que introduzem temas que o telespectador desconhece, todos simultaneamente. Então, havia essa pergunta, o Dom Moacir estava respondendo se é viável. Primeiro ele explicou o que é o povo da floresta, depois está explicando se considera viável uma aliança entre esses povos da floresta. Em seguida, nós continuamos perguntando que é um dos motivos principais que levou à morte do ecologista Chico Mendes. Tudo bem, Dom Moacir. Não só é viável, é algo concreto lá. Os índios e seringueiros, como eu disse, inimigos seculares, porque os seringueiros destruíam os povos indígenas, hoje perceberam que ambos precisam da floresta e podem muito bem ser aliados. Com eles, todas as outras organizações de apoio, né, nessa linha. Então, povos da floresta são seringueiros, castanheiros, alguém lembrou? Só que no Acre são muito unidos esses dois tipos de pessoas. Quase sempre o seringueiro é castanheiro também. E os povos indígenas. Agora, é uma aliança que se faz sempre em defesa de alguma coisa e frequentemente contra alguma coisa. Contra quem? Naturalmente, quem é que vai destruir a floresta? Agora, Dom Moacir. Quem? É o latifundiário, que lá no Acre só faz derrubar mato para criar boi. Dom Moacir, os seringueiros trabalharam durante uns 200 anos na floresta. Durante um tempo, eles conseguiram até uma grande prosperidade para a região amazônica. Em seguida, a Malásia tomou o comércio mundial de borracha. A borracha brasileira foi expulsa do mercado. Ou seja, o trabalho dos seringueiros é ineficiente economicamente falando. Não tem dúvida. Eu, por exemplo, até lembro um fato aqui de um senhor chamado Pedro, esposa dele, Maria, depois de 18 anos de seringal, vieram à minha casa e ele é anceniano. E com todos os papéis na mão, com saldo. É raro o seringueiro que consegue trabalhar de tal maneira que consiga saldo, porque a borracha é tabelada e o preço e a mercadoria é livre, né? Se me permite uma correção, então, não vejo que seja ineficiente, quer dizer, ele não obtém um bom preço pelo seu produto. O Brasil importa 90% da borracha natural, é um dos melhores negócios hoje do mundo produzir borracha. Ela está custando exatamente $5. Sim, mas não a mão, né? A mão, a seringueira é produtiva
O fato é que eles são explorados. A razão porque o Dom Valdir apoiou lá no Chapuri e tudo mais a formação de cooperativas para tirar o seringueiro da mão dos bandidos, os intermediários que vendiam para eles coisas a preço absurdo e compravam borracha a preço de nada. Mas eu só queria dizer que esse caso que eu lembro aqui, a mulher me disse, olha o que eu ganhei de 18 anos de seringal. Não me pagaram o saldo e meu marido está com hanseníase. Então ele é o símbolo do que aconteceu com o seringueiro. A borracha trouxe prosperidade para a Amazônia, para o Brasil, mas criou milhares e milhares de marginalizados, 80 anos atrás. Talvez os escravos mais espezinhados desse Brasil. Mas ela trouxe prosperidade 80 anos atrás. Desde mais do que na Guerra Mundial, não podemos esquecer que foi criado um novo exército da borracha, já que os portos do Sudeste Asiático estavam todos bloqueados. Tudo bem, 40 anos atrás. Realmente. Agora, não tem, essa borracha extraída manualmente da floresta, indo de seringueiro... É a mesma. Pergunta, gente. Minutinho, por favor. Pergunta do jornalista Carlos Brickman. Quer dizer, esse pessoal Por consegue, favor, Anivaldo, a borracha Carlinhos, extraída perguntas. pode competir com a borracha extraída de outras maneiras em outros lugares? Não, hoje todo mundo sabe que não compete, mas porque houve um empenho para valorizar, para densificar a floresta. A proposta da reserva extrativista não é tão ingênua. Eles querem que o seringal se valorize o que tem, nativo, se densifique, inclusive se usem outras alternativas, não sei tantas outras que podem ser valorizadas na floresta, se dê condições ao seringueiro de ficar lá, então é escola, é assistência médica, porque realmente eles foram sempre tratados como bucha de canhão. Esses homens foram jogados aos milhares, e em poucos anos, me parece que em 5 anos, creio que mais de 10 mil morreram de malária. Eles foram tratados realmente como... Dom Moacir, a quantidade total de seringueiros? Em Rio Branco, não, no estado do Acre falavam em 15 mil famílias. Depois temos a Bolívia, com pelo menos outro tanto que toda a área da Bolívia. No Brasil eu não tenho dados. Dom Moacir, uma outra questão. Não deve ser muito, não. Se é economicamente inviável... Vai ser 60. Os dados do IBGE dá 1 milhão, mais ou menos, em toda a Amazônia. Como? 1 milhão, não só seringueiro, mas Família. os extrativistas. 1 milhão de pessoas? Se a atividade deles é economicamente inviável, ficar mantendo esse tipo de atividade não vai levar a uma crise periódica? Agora, como eu disse, eles são... Primeiro eles querem ficar. A alternativa que aparece qual é que tem lá? A alternativa que tem no Acre é a colônia. O seringueiro não sabe trabalhar em colônia, e lá realmente as colonizações são um semi-fracasso, porque eles não têm meios, estradas para escoarem o produto, não têm assistência médica, são vítimas de malária, não têm assistência bancária. É uma situação difícil. E o seringueiro não tem vocação para a colônia, ele é acostumado a trabalhar na sombra, com aquele ritmo, etc. Então, uma outra questão. Eles querem ficar lá. E estão apresentando uma proposta que não seja assim, digamos, algo como museu. Eles querem que realmente a borracha, necessidade do país, se torne algo economicamente viável. Eles estão melhorando, agora eles já têm transporte, estão organizando cooperativa e estão tendo assistência técnica. Eu creio que seja um embrião de algo que deve mudar. Dom Moacir, uma outra questão. Nós sabemos que lá no Acre, as comunidades eclesiais de base, elas assumem um papel fundamental não somente na organização religiosa, mas também na organização política da população acreana. Inclusive esses líderes que foram assassinados, o Wilson Pinheiro, Chico Mendes, o Ivaí e tantos outros, pertenciam às comunidades de base. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel. Os movimentos populares do Acre, eles sobreviveriam, pelo menos em grande parte, sem a presença das comunidades de base? Hoje, como hoje, não. Pelo menos no interior. E quase todo movimento teve como nascedouro as comunidades eclesiais de base. Então, a extensão da nossa diocese é de 102 mil quilômetros. Até pouco eu tinha 12 padres. Vocês imaginem, e um número maior de irmãs. E então, o que leva à frente, digamos, o que anima a população, são essas comunidades eclesiais de base. São lideranças leigas populares que reúnem o povo para a escuta da palavra de Deus, para a oração, para o confronto com o Evangelho e para viver o amor não só internamente, mas fora. Então, a partir da comunidade nasce a preocupação pela escola, nasce a preocupação pela saúde e nasce também a preocupação e a necessidade de se organizarem. Aí, então, a comunidade serve de semente
animadora, mas depois se organizam independentes. O sindicato não é da igreja, é claro. As associações não são da igreja porque podem aceitar pessoas que não têm fé. É mais raro isso, né? Pessoas de outras igrejas, pessoas que nem vivem, nem deixam de viver, nem desprezam, mas é aberto a todos, é autônomo, há muita colaboração. E praticamente todas as lideranças nasceram das comunidades eclesiais de base. Dom Moacir, por favor, antes tem uma pergunta do telespectador, Afonso Celso Terra Martins, do Parque dos Chaves. Ele, pessoal, tem falado de reforma agrária. O senhor tem simpatia pelas propostas do PT, ele diz, em relação à reforma agrária? E eu acrescentaria, o senhor simpatiza com o PT politicamente? O senhor é um eleitor do PT? É um campo que eu gosto de manter a minha autonomia, né? Agora, eu acho que nenhum partido tem proposta ainda amadurecida de reforma agrária, porque nenhum partido até hoje se interessou pelo povo do campo, a não ser como curral eleitoral. Creio que eles estão elaborando e tentando, e creio que o PT tenha dado passos positivos nessa direção, inclusive solidariedade. Mas eu creio que partidos políticos, nenhum deles tem proposta. Sem querer forçar nenhuma resposta, o senhor fica absolutamente à vontade. Se a UDR se transformasse num partido político, que é uma hipótese que foi aqui aventada, o senhor certamente não seria eleitor da UDR. Por que o senhor não quer dizer de qual partido o senhor seria eleitor? Porque eu acho que como bispo eu devo manter uma certa independência, eu prefiro. Nunca manifestei que os outros digam é outro problema, mas eu prefiro não... Eu queria fazer uma pergunta. O senhor não acredita que a UDR teria êxito, se caso ficasse comprovado que a sobrevivência desse 1 milhão de extrativistas que vivem ali da floresta, de caboclos, ribeirinhos, castanheiros e seringueiros, é menos importante para os altos interesses geopolíticos do país do que a preservação daquela mata, da última grande floresta tropical do mundo? Como é que o senhor tem isso daí? Ou seja, sabe que eu não captei? Está todo mundo falando em floresta amazônica. Sim. A sua destruição, a sua queimada, que no ano passado alcançou 40 milhões de hectares, acelera o efeito estufa, que por sua vez destrói as plantações do centro-oeste americano e do Canadá. Isso pressupõe retaliações econômicas para o país. A morte do Chico Mendes foi tratada pela imprensa internacional dessa forma, ou seja, ele era um líder de um povo que busca preservar a floresta, que é a grande máquina de refrigeração do planeta. Sem ela, o efeito estufa vai realmente chegar aqui. Agora, se a UDR chega e fala assim, esse 1 milhão de índios que aí estão, de castanheiros, seringueiros, pescadores, ribeirinhos, eles realmente devem ser eliminados a qualquer preço, porque com isso o país vai ganhar, destruindo-se a Amazônia, X bilhões de dólares. Como é que o senhor se comportaria diante desse fato? Caso a UDR vire partido e caso a sua proposta de extermínio dos povos da floresta chegue à consumação final? Seria uma proposta louca, mas depois, a substituição. Os povos da floresta foram sempre garantia dos limites territoriais do país. Os povos indígenas e esses... Mas hoje nós temos o Calha Norte. Pois é, infelizmente, esse projeto doloroso do Calha Norte, que devia ser reestudado, rediscutido pela opinião pública nacional. Por favor, eu queria que o senhor explicasse resumidamente o que é o projeto Calha Norte e por que o senhor acha que ele é muito ruim. Bom, primeiro de tudo, o Calha Norte, entendam Calha, o norte do Rio Solimões e Negro, a parte de cima, que pega, creio que 14% do território nacional, que vai o lugar de... Roraima? Não, ele vai lá, quase da Colômbia, como é aquele lugar lá, e vai até o Oiapoque, né? Então, uma extensão muito grande. Ali, nós temos a maior concentração de povos indígenas do Brasil, mais ou menos 50 mil. Nós temos o povo Yanomami, um dos mais primitivos e mantém a sua identidade certa. Bem, nós não teríamos nada contra o Calha Norte quando se trata de segurança nacional, de postos avançados do Exército, desde que respeitem os povos indígenas e não levem doença diretamente ou indiretamente. Agora, nesse Calha Norte entra também projeto de estradas, de colonização, projetos de... colônias indígenas. Mudança da concepção das terras indígenas. Então isso ameaça, inclusive, o futuro desses povos, não só cultural, como povo mesmo, até futuro físico. É isso que nós questionamos.
porque a coisa não foi discutida, não foram escutados especialistas, tudo foi feito na surdina, como se o Brasil fosse propriedade de alguém, de uns ou outros. Mas, Dom Moacir, por favor, passar ali mal. É porque eu realmente não captei bem, hein? A minha pergunta é a seguinte, já que se faz tanta questão de devastar-se a floresta amazônica, de destruí-la, porque ela é ocupada apenas, tão somente, por 1 milhão de extrativistas, de seringueiros, de castanheiros, de caiçaras e ali junto à costa. Por favor, Randolfo, só resuma. Se a UDR eu estou fazendo a síntese, por favor. Se a proposta é essa de destruição da Amazônia, a Igreja concorda com essa destruição da Amazônia? Ou seja, a Igreja admite que o pressuposto da economia a qualquer preço do capitalismo selvagem deve ser superior dentro do país? Isso contradiz toda a doutrina da Igreja e todo o Evangelho, etc. E o progresso que nós queremos é um progresso humano para todos e não para alguns. E depois a Amazônia, ela tem que ser vista na sua variedade, na sua diversidade. Em algumas áreas, fazer colonização é loucura, é destruir o povo, destruir a mata e fazer deserto. Em outras áreas é preferível manter, nós podemos correr risco até de acabar com as fontes, as nascentes dos maiores rios do mundo, né? Então a coisa tem que ser diferenciada e uma proposta que tenha como objetivo principal o crescimento econômico, eu creio que ninguém mais aceite, a não ser pessoas que queiram um capitalismo selvagem absurdo. Dom Moacir? Sim. Por favor, as posições da UDR com a Igreja Progressista são inconciliáveis. Parece que definitivamente inconciliáveis. Mais ou menos como eram as posições de Israel e os palestinos com relação àquele território. Quer dizer, os dois querem, muito bem. O senhor acha que há alguma possibilidade de, pelo menos a médio prazo, porque a UDR está bem armada, a UDR não vai acabar tão cedo, parece estar mobilizada. O senhor acha que não há nenhuma possibilidade de um tipo de negociação que a Igreja ou as comunidades eclesiais de base procurem defender em mesa de negociação as suas posições junto com a UDR, considerando-se evidentemente que a UDR não pretenda, como disse o Randall, exterminar, porque se for realmente a ideologia do extermínio, aí não tem realmente nenhuma possibilidade de acordo, tá certo? Mas admita-se que haja uma possibilidade de persuasão, de diálogo, tá certo? Nesses dois grupos políticos, porque são grupos políticos, a UDR é um grupo político e a Igreja Progressista é também um grupo político. As comunidades eclesiais de base são grupos políticos, indiscutivelmente. Tem a dimensão política, dimensão política, para não ser partidários, né? Mas são grupos políticos. Então, o senhor admite que há alguma possibilidade de acabar com esse tipo de guerra civil? Porque, no fundo, é uma guerra civil. Eu não acredito. Essa violência vai continuar até quando? Não há possibilidade de se resolver isso numa mesa de negociações? O senhor toparia entrar numa mesa de negociação com o Ronaldo Caiado, por exemplo? Primeiro eu diria que o problema não é da UDR e nem da Igreja. Eu acho que os principais interessados numa reforma agrária são os trabalhadores rurais. E eles estão organizados em sindicato, em associações, e eles têm uma proposta deles. Eu creio que quem tem que ser escutado, ou quem tem que sentar numa mesa de negociação, de uma parte são eles. E depois os responsáveis da nação, se quiserem, eles que vão dizer. Não. Eu acho que a Igreja, a função dela não é sentar numa mesa de negociação. Não? Só em caso, por exemplo, me lembro aqui em Santo André, quando os operários tinham que discutir era mais governo e patrões juntos, e o Dom Cláudio aceitou. Mas ele disse, eu não sou mediador, eu estou aqui no lugar dos trabalhadores porque eles não são ouvidos. Tudo bem. Então. Mas, Dom Moacir, a pastoral, o CIMI, né, trabalha com os índios. Sim, nós somos... A CPT trabalha com os pequenos produtores rurais, com sem terra. Isso eu não excluo, nós estamos com eles. Tem uma aliança dos povos da floresta, que não é um partido político. Sim. Essa aliança, pelo que eu vi no Acre, não é? Os índios falando, poxa, nós apoiamos a proposta de vocês, o Sem Terra, pela reforma agrária no centro, sul e nordeste do país, para vocês não ficarem invadindo as nossas reservas indígenas, porque uma coisa é o fazendeiro atrás de vocês, né? Outra coisa é vocês direto com a gente, né? O seringueiro falando, poxa, vamos parar de brigar, mas em compensação vocês vão apoiar a nossa proposta de reserva. Exatamente, nessa linha. De reserva, deixa eu completar, sim. De reserva extrativista, porque nós não queremos nossa terra dividida igual vocês sem terra no centro-sul do país, em lotes.
Então, a aliança não é um partido político. O que o senhor acha da aliança, concretamente? A aliança... Os povos da floresta. Mas não tem dúvida, essa é necessária. Eu vejo como consequência de minha opção de fé ser solidário a propostas tão importantes, tão decisivas para o futuro. Agora, o que ele dizia era a igreja sentar numa mesa de negociação com a UDR. Então, eu acho que não é... Não, e junto, não só a igreja, o DR, os sindicatos, enfim, todas as partes envolvidas nos conflitos, tá certo? Porque a igreja está envolvida. A igreja está envolvida. Não tem dúvida. Então, se fosse digamos, uma mesa... debate amplo, não tem dúvida. Agora, os principais interlocutores devem ser, a meu ver, os trabalhadores rurais, né? São eles que Mas então eu pergunto, o senhor se disporia a participar de uma mesa de negociação dessa com a UDR? Eu entraria com o aspecto ético, né? Que é a minha função. O senhor sentaria com o senhor Ronaldo Caiado? Por favor, Mauro, eu queria que você só encerrasse para a Mara e o Ricardo que estão fazendo sinais. Era só essa pergunta. O senhor sentaria numa mesa com o senhor Ronaldo Caiado para eu sento com qualquer pessoa, eu não recuso ninguém. Agora, a UDR, eu acho que a proposta da UDR é inconciliável com a proposta, a não ser que eles mudem a proposta. É porque ela é inconciliável, que é totalmente o contrário daquilo que nós achamos que é questão de bem comum, que é questão de visão, inclusive, nossa, de fé, né? É inconciliável. Agora, eu não excluo ninguém do diálogo. Agora, quem são os interlocutores principais é que eu fico em dúvida. O senhor não é Mara, por favor, Mara e o Ricardo estão fazendo sinais. O Caiado diz que a teologia da libertação é típica de países subdesenvolvidos, como o Brasil, Etiópia, Nicarágua e tal. E chama a igreja norte-americana como uma das igrejas mais conservadoras do mundo. O senhor conhece a igreja norte-americana? Ela é conservadora? Eu conheço pelos seus documentos. Os documentos do episcopado americano sobre a economia são esplêndidos. É claro que eles não vão ter a visão nossa. Eles têm a visão de quem domina no momento, de quem está por cima, de quem tem uma situação econômica diferente da nossa. Mas eu não diria que o episcopado americano, pelo menos em suas manifestações, é conservador ou tradicional. Pelo contrário, quem dera que nós pudéssemos assimilar certos princípios, certos valores e certo modo de trabalhar que eles têm. Eles põem a coisa, os documentos deles são discutidos por meses, por anos. Eles sentam para discutir, enfim. Bom, Moacir, eu confesso ao senhor que eu saio desse programa hoje preocupado com o seguinte fato. O Randall, que é um dos jornalistas mais especializados nessa questão de terra, ecologia, etc., citou que encontrou com o Chico Mendes, dos 6 a 10 de dezembro, poucos dias antes, e as ameaças de morte a ele eram sabidas no mundo inteiro, praticamente. E o senhor é um homem ameaçado de morte. O senhor é um homem que corre risco de vida. O que o senhor vai fazer para evitar que o senhor seja morto por esse conflito de terra? Eu creio que não tem saída. Nós temos que tentar caminhos onde todos nós possamos ter segurança. O que é que adianta me proteger quando centenas e centenas de seringueiros ou de colonos são ameaçados no Acre, principalmente no Pará, em Goiânia? Eu acho que a sociedade toda tem que procurar caminhos, porque eu não vou agora estragar a minha vida preocupado, obsessionado, que podem me matar. O senhor sairia do Acre? Saio não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sair do Acre seria trair a minha missão. O Chico Mendes vivia numa situação muito mais difícil. Todos os membros da coordenação do sindicato de Brasileia, de Chapuri, passam situações semelhantes. Então, eu não sei que bispo eu seria, né? Nem por ordem superior? Nem por ordem superior? Não se tira. Pelo que eu saiba, na tradição da igreja, o Papa não impõe a transferência de bispo algum. Dom Moacir. Ele consulta. O Dom Luciano foi transferido, né? Ele aceitou. Dom Moacir, eu tenho de encerrar o programa agora, então encerraria fazendo uma pergunta só, que é a rigor a mesma, feita por Ayrton Carvalho de Itaquera, São Paulo, Marcos Vieira de Santo André, José Santelmo da Vila Maria, Deise Lúcia Ambrosio de Penápolis, interior de São Paulo, e Vera Croix, de Cerqueira César, aqui em São Paulo. Todos querem saber basicamente o seguinte: primeiro, se a igreja realmente tem muita terra, qual é a extensão dessa terra e por que não divide a terra que tem? Essa pergunta emerge sempre que entrevistamos algum bispo no programa. Para encerrar o programa, sua última resposta. Pois bem, essa pergunta é velha. Eu era presidente da CPT quando a Mauri Stabile levantou a lebre. Então, mandamos verificar na documentação do INCRA e a igreja tinha, naquele tempo, 178 mil hectares. Isto é, todas as 5.000 paróquias.
os colégios, as dioceses, os hospitais parancenianos, tinha 170 mil, um verdadeiro fundo de quintal diante das propriedades que tem alguns proprietários na Amazônia. Para o conjunto da igreja, praticamente a igreja não tem terra. Não há o que dividir. E tem, por exemplo, em Tefé, o bispo de Tefé, ele agora é resignatário, Dom Joaquim me dizia: Moacir, eu ganhei, ou ganhamos, e parece que era 30 mil hectares na floresta amazônica. O que é que eu faço? O povo não quer. As grandes firmas querem comprar, mas eu não vendo. Vamos esperar para ver se um dia podemos dar uma função social a essas terras. É lá nos altos da Amazônia. A igreja, na prática, tem pouca terra, e o pouco que tiver que tenha função social. Tem seringueira Nós... Tenho impressão de que não deve ter seringueira, porque ele disse que ninguém queria. Castanheira? Creio que também não. É um exemplo, por favor, Vanderlei, desculpe, mas eu vou precisar encerrar agora o programa. Nossos agradecimentos a Dom Moacir Greck, que é o bispo de Rio Branco, no Acre, foi entrevistado do Roda Viva nesta noite. Nossos agradecimentos aos entrevistadores que compareceram, aos convidados da produção e aos telespectadores que telefonaram. As perguntas foram muitas, algumas foram feitas no ar, todas serão encaminhadas a Dom Moacir Greck. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Boa noite.